Mais um Pense e Creia, nós estamos concluindo hoje a nossa série sobre política, sobre a relação do cristão com a política, e vamos falar um pouco sobre o Estado laico, sobre a relação do cristão com o Estado, da igreja com o Estado. E a Bíblia nos ensina que a nossa relação com que o Estado é uma coisa ordenada por Deus. A autoridade do Estado, a autoridade governamental, ela é instituída por Deus. Deus não está aqui pessoalmente, fisicamente governando a sociedade, o mundo, a comunidade, os países. Ele delegou isso às autoridades governamentais. As autoridades governamentais estão num papel que é delegado por Deus. Essa autoridade que eles exercem, a Bíblia nos ensina, é uma autoridade delegada por Deus. Como Deus não está pessoalmente exercendo autoridade sobre o homem fisicamente, quem faz isso é o Estado, né? Essa autoridade se dá através do Estado. Por isso que lá em Romanos 13 fala, a partir do verso 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Olha só o que diz a Bíblia. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal, diz a Bíblia. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. O apóstolo Paulo está se referindo ao papel que tem a autoridade governamental. Nós sabemos que nem sempre é assim, às vezes as autoridades são injustas, o homem é imperfeito, não existe nenhuma autoridade perfeita, né? Mas o apóstolo está nos ensinando que a nossa relação com a autoridade deve ser de obediência sempre, a não ser que essa autoridade nos ordene fazer algo contra a palavra de Deus. Essa é a única razão pela qual nós poderíamos desobedecer à autoridade. Não podemos desobedecer à autoridade porque não concordamos com ela, não podemos desobedecer à autoridade porque achamos que ela é injusta, não podemos desobedecer à autoridade porque não gostamos dela, né? Nada disso justifica, segundo a palavra de Deus, a nossa desobediência. Claro que é muito melhor que a autoridade seja uma autoridade justa. A Bíblia fala isso lá em Provérbios 29, no verso 2, diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Outra tradução fala, quando os justos governam, né? Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os ímpios governam, o povo geme. O rei, diz o verso 4 aqui de Provérbios 29, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Nós, então, devemos orar para que tenhamos autoridades justas, né? Se o cristão tiver a oportunidade de exercer uma posição de autoridade, deve fazer isso, e deve fazer isso no temor de Deus. Mas entenda isso, né? Que a função do Estado é trazer ordem, exercer a justiça, administrar o país de uma forma ordeira, para que haja ordem, para que haja segurança e essas coisas que nós sabemos. Mas, embora o Estado tenha essa função divina, o Estado não é religioso, o Estado não tem uma religião, o Estado não patrocina uma religião, o Estado não é cristão. A nação pode ser, a comunidade, a sociedade pode ser, na sua maioria, cristã, mas o Estado, ele não tem uma religião, ele é neutro em matéria de religião. É isso que quer dizer o Estado laico, né? Quando se diz que o Estado é laico, o que se quer dizer é que ele é neutro em matéria de religião. Ele deve ser obedecido, os cristãos devem respeitar a autoridade do Estado, mas não podemos desejar que o Estado tenha a nossa religião. O Estado não tem religião.
O Estado não toma partido em matéria de religião. Isso não significa que não possa haver cooperação entre o Estado e a Igreja. A própria Constituição brasileira fala que é possível uma cooperação entre o Estado e as igrejas. Mas o que não pode é o Estado patrocinar uma religião, não pode patrocinar o catolicismo, não pode patrocinar a religião evangélica, não pode patrocinar o espiritismo, seja qual for a religião. O Estado não pode usar o seu poder para fazer avançar uma religião exclusivamente em prejuízo das demais. Mas isso é importante também a gente dizer que o fato de o Estado ser laico não significa que o cristão não possa participar do debate público e do debate político. As pessoas às vezes dizem isso, não, você não pode ser contra o aborto porque você é cristão, porque o Estado é laico. Esse argumento não tem fundamento nenhum, porque o fato de o Estado ser laico não impede que o cristão participe do debate político e defenda os seus valores, defenda que as leis do país sejam orientadas pelos valores da nossa fé, na defesa da vida, na defesa da família, na defesa do casamento. Nada disso constitui um obstáculo para a participação do cristão apenas porque o Estado é laico. O Estado é laico é apenas um Estado neutro em matéria de religião. Não significa que as leis do Estado não possam ser informadas, orientadas, guiadas por valores que os cristãos estão defendendo na sociedade. Pense e creia. Não se esqueça que na semana que vem nós vamos continuar, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco sobre um tema muito interessante, que é sobre o Natal. Você sabia que tem alguns cristãos que não comemoram o Natal, alguns cristãos que acham que o Natal é uma coisa errada, a celebração do Natal é uma coisa errada. E eu vou responder a seguinte pergunta, com base nessa polêmica, nessa controvérsia. Por que alguns cristãos condenam a celebração do Natal? Vamos saber no próximo Pense e Creia.